Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, a infertilidade humana constitui um problema de saúde pública global, segundo a Organização Mundial de Saúde, afetando cerca de 17,5% da população adulta mundial. Em Portugal, apesar do aumento dos nascimentos com as técnicas da procriação medicamente assistida, entre 2013 e 2022, a tendência decrescente do número total de nascimentos nas últimas décadas é bastante preocupante. Estamos a falar, em 1980, por exemplo, de 158.309 nascimentos para cerca de 80.000 nascimentos em 2021. Estima-se que existam em Portugal cerca de 300.000 casais com problemas de fertilidade. A PMA tem de ser uma prioridade nas políticas de saúde. É fundamental aumentar a natalidade e melhorar os índices de felicidade e realização pessoal de milhares de famílias portuguesas. Através das presentes iniciativas, projeto de lei e projeto de resolução, o Grupo Parlamentar do PSD dá o seu contributo para a concretização do importante desígnio nacional de aumentar a natalidade, propondo que se garanta a igualdade de acesso aos tratamentos de PMA, investindo nos centros públicos, onde esses tratamentos são efetuados. De facto, segundo os dados mais recentes do Conselho Nacional da PMA, o número de centros públicos de PMA é claramente inferior ao número de centros privados de PMA. Estamos a falar de 10 centros públicos para 18 centros privados. E a percentagem de tratamentos de PMA nos centros públicos registrou uma quebra acentuada na última década em comparação com a atividade realizada pelos centros privados. Os centros públicos, em 2014, realizavam 46,3% do total de tratamentos de PMA e, em 2022, apenas 30%. Embora a ordem jurídica nacional permita o acesso de mulheres à PMA até aos 50 anos de idade, o Serviço Nacional de Saúde apenas assegura essa possibilidade até aos 42 anos de idade nos casos de tratamento por indução da ovulação ou da inseminação artificial, ou até aos 40 anos nos casos de fertilização in vitro e de injeção intracitoplasmática. Os tratamentos mais complexos, mas também os tratamentos mais frequentes. Esta discrepância etária não contribui para uma verdadeira igualdade de acesso. O número de mulheres que recorre a PMA tem aumentado de forma muito significativa e, em especial, no caso de mulheres com 45 ou mais anos de idade. Para lá do já referido, o acesso aos centros públicos de PMA está também limitado pelos elevados tempos médios de espera no Serviço Nacional de Saúde. Mais de um ano para a primeira consulta, podendo atingir mais de um ano e meio para o início dos tratamentos. Estes tempos de espera muitas vezes acabam por comprometer o acesso aos ciclos de tratamento por as mulheres, entretanto, atingirem o limite de idade. Finalmente, a falta de recursos no Banco Público de Gametas agrava ainda mais a situação já referida. Existem também importantes desigualdades territoriais que têm que ser, obviamente, corrigidas, como, por exemplo, na região sul. O insuficiente investimento e atenção a esta área durante vários anos deixou-nos numa situação frágil e que temos de resolver com brevidade. Por isso, apresentamos estes dois projetos. O projeto de resolução com 6 recomendações objetivas e o projeto de lei que pretende dar ao Conselho Nacional da PMA, através da definição de um novo estatuto, um estatuto aplicável àquilo que é a realidade, para que a capacidade e as competências adequadas possam ajudar a melhorar a resposta ao nível quer da regulação, quer da fiscalização, contribuindo de forma significativa para a qualidade e o acesso dos nossos casais com problemas de infertilidade. De resto, o programa do atual Governo já inclui fortalecer a rede pública de apoio à fertilidade e PMA de acordo com um plano plurianual e para o período do mandato, reforçar o investimento nos centros públicos de PMA em recursos humanos, equipamentos e espaços físicos. Em suma, pretende-se com estes dois projetos, primeiro, reforçar a equidade, o acesso, a capacidade e a qualidade de resposta da procriação medicamente assistida, aumentar a natalidade, rejuvenescer a população mais envelhecida da Europa,
A Europa, de facto, é neste momento a população mais envelhecida, porque os cidadãos cada vez têm uma experiência de vida cada vez maior e a natalidade continua a ser muito baixa. E Portugal, se não estou em erro, é o segundo país da Europa com a taxa de natalidade mais baixa. Valorizar as famílias e os seus projetos de vida, o que contribui também para a felicidade das pessoas, e as questões relacionadas com a felicidade são muito importantes e nós raramente as valorizamos. Melhorar a capacidade de inovação e a força de trabalho nacional. É muito importante termos mais jovens na nossa população, porque são eles que nos trazem o aporte em termos de inovação, em termos de novas ideias, em termos daquilo que pode fazer também a diferença naquilo que é a modernização do nosso país. Colocar a natalidade, ou reforçar, se quisermos, a natalidade como plataforma essencial para as chamadas high politics. Estamos a falar de questões relacionadas com a nossa soberania, com a defesa e com a segurança nacional. E, obviamente, que aqui também está incluído aquilo que é o papel que Portugal tem naquilo que é o bloco geopolítico no qual estamos inseridos em termos europeus e mesmo a nível internacional. E também estes projetos servem, naturalmente, para recordar a necessidade absoluta de implementar outras medidas da promoção da natalidade que, em conjunto, possam contribuir de forma decisiva para o bem-estar da sociedade civil e garantir um Portugal mais forte no contexto nacional e internacional. Senhoras e senhores deputados, é imperioso termos cada vez mais jovens no nosso país. Temos de corrigir a pirâmide invertida do envelhecimento global. Precisamos cada vez mais de depender mais de nós e menos dos outros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Guimarães.